Nós temos, neste momento, 2 clubes em Portugal que têm dirigentes incompetentes, dirigentes que não souberam traçar uma política desportiva e uma política financeira, têm resultados paupérrimos, para não dizer negros, catastróficos, e como não conseguem justificar junto da sua massa associativa os insucessos desportivos e financeiros, montaram, de facto, uma estratégia de ataque ao clube que mais tem ganho. Retirando o mérito ao Benfica, retirando a capacidade de trabalho, de organização, de planificação que o Benfica teve nos últimos anos. E, Marta, dá-se esta circunstância e eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isto. E isto também não é muito dito. E agora que estamos numa altura em que se elegem personalidades do ano, em que o homem do ano, quer dizer, eu acho um pouco extraordinário que o presidente que leva o Benfica ao tetracampeonato histórico nunca tenha sido considerado o homem do ano. Mas isso, pronto, são outras considerações, têm a ver com opções editoriais que eu respeito, mas que não concordo. Mas também, Marta, passar esta mensagem, que é uma mensagem para os benfiquistas terem noção disto. Desde que o presidente Luís Filipe Vieira tomou a presidência do Benfica, disputaram-se em Portugal 52 títulos. E o Benfica já está à frente. Com o presidente Luís Filipe Vieira foram conquistados 20, o Porto só conquistou 19. Portanto, é isto que está a assustar, de facto, os nossos adversários. Em relação ao Sporting, não vale a pena falar, porque o Sporting está numa seca de resultados há muitos e longos anos. Eles têm ganho aqui e ali uma Taça de Portugal e uma Supertaça, mas tem sido um marasmo. Mas em relação ao Futebol Clube do Porto, de onde vem este ataque, que é um ataque feroz e que é um ataque criminoso e que vai ser, obviamente, tratado no sítio certo, nos tribunais, é bom termos noção que primeiro começaram a falar em corrupção, agora já não é corrupção, dizem que já não falaram de corrupção. O Dr. João Correia, que eu saúdo, deu uma belíssima entrevista, quer à SIC Notícias, na passada sexta-feira, onde pôs os pontos nos is, esclareceu tudo o que havia para esclarecer e, Marta, disse claramente, porque eu vi a entrevista, de tudo o que eu li, de tudo o que eu analisei, de tudo o que eu conheço e das conversas que tive com os responsáveis do Sport Lisboa e Benfica, corrupção, zero. E o que se escuta aqui, aquilo que o Porto levantou a partir de junho, no caso dos e-mails, no célebre caso dos e-mails, tem a ver com corrupção, não tem a ver com mais nada. E por isso, quando ontem o Dr. João Correia, quando na entrevista o Dr. João Correia disse que quer lá saber se os e-mails existem ou não, da sua veracidade, nós ontem tivemos um bom exemplo. Tivemos um programa de televisão, que é um programa que é visto e que é muito comentado e que é polémico, do Sr. Rui Santos, que nós sabemos a sua cor clubística, sabemos que é um sportinguista feroz, que é um homem anti-benfiquista primário, mas ontem na votação, claramente, em que foi posta a questão em relação à veracidade dos mails, Marta, a questão era muito clara. Concorda com o advogado do Benfica quando diz que a veracidade dos conteúdos dos mails é irrelevante? A votação deu 97% sim, a dizer que é irrelevante. Porque, Marta, o que estamos aqui a falar é de corrupção. E tal como disse o Presidente na célebre Assembleia Geral do Benfica, um pouco agitada, não houve a compra de qualquer resultado, não houve nenhuma prática de corrupção. E, Marta, eu continuo a dizer até hoje, como sabe, eu fui implicado neste caso, e obviamente quem me implicou irá responder em tribunal, até hoje, como sabe, no tetracampeonato, portanto, no 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016 e 2016, 2017, o Benfica disputou 132 jogos. E até hoje, acha normal que nunca ninguém tenha conseguido eleger um único jogo. Não estou a falar num único jogo em que tenha havido corrupção. Marta, porque não existe, é falso, é uma mentira que foi montada e que tem sido alimentada pelas pessoas que nós sabemos e que tem sido cavalgada essa onda. Eu agora deixo aqui uma pergunta no ar. Será normal, será lícito e será aceitável, no Estado de Direito Democrático em que vivermos, invadir as caixas de correio ou vasculhar-se a privacidade das pessoas e a partir daí para uma política de denúncia de atividades aparentemente ilícitas e aparentemente criminosas, quando nós depois percebemos que não há nada de criminoso, não há nada daquilo que apontam, e agora andamos a discutir se fulano A fala com fulano B, se fulano B fala com C e se C fala com D, mas quer dizer, estamos a falar do quê? O que é que está aqui em cima da mesa? Está uma grande mise-en-scène, está uma grande montagem que foi feita, sobretudo para esconder as contas negras do Futebol Clube do Porto, não só a nível de resultados esportivos, a nível de resultados financeiros, com a intervenção da UEFA, que é uma vergonha para quem dirige e administra um clube, porque um clube, tal como um país, tal como uma grande empresa, quando é intervencionado, quando não tem resultados, as pessoas são imediatamente demitidas. Em relação ao Sporting, nós conhecemos.
Ainda hoje denunciei aqui uma situação e conhecemos o que tem sido a política do Sporting. A questão ridícula, patética dos vouchers, que é mais uma estupidez que foi montada pelo presidente do Sporting, dizendo, Marta, que os árbitros se vendiam por almoços e jantares. Vejam onde chega, de facto, a falta de vergonha, a falta de pudor. E o presidente do Futebol Clube do Porto a dizer que há corrupção na história dos meios e que isto tem que ser investigado até ao fim, quando nós sabemos perfeitamente que ele foi apanhado em práticas no tempo do apito dourado, 2002, 2003, 2003, 2004, com algumas competições que foram ganhas da maneira que nós sabemos, em que foi provada a corrupção, foi provada a presença de um árbitro 2 dias antes em casa do Presidente do Porto, foi provado o pagamento de um serviço de prostitutas a seguir a um jogo do Futebol Clube do Porto para uma equipa de arbitragem paga pelo Futebol Clube do Porto, e o que é que aconteceu? Este senhor continua por aí, não foi sequer punido, não foi sequer irradiado. E este é que é o problema do futebol português. O grande cancro do futebol português são algumas pessoas que continuam a andar por aí e nós temos que pôr sempre a questão: porquê é que estas pessoas não foram irradiadas? Como é que estas pessoas que foram apanhadas não foram presas nunca? Oh, Marta, isto é que é o ponto. Nós sabemos que há uma pessoa que teve para ser detida e quando lá chegaram já tinha fugido para a Espanha. E é esta pessoa que neste momento vem-nos dar lições de moral, falar de ética e a dizer que o futebol português assim não pode ser, e diz ele que é um grande combatente da verdade desportiva. Mas que autoridade, que legitimidade e que idoneidade tem o Presidente do Futebol Clube do Porto? Zero, não tem nenhuma. E, Marta, o problema é que nós continuamos a dar voz e a dar guarida e a dar palco a pessoas que só têm provocado confusão, têm manchado o nome do futebol português. Marta, eu lembro-me bem de 2003, 2004, lembro-me bem de 2004, foi o ano do Euro em Portugal. Eu lembro-me bem, não estava nestas funções, estava noutras funções, lembro-me bem da vergonha que foi para o país ter rebentado o escândalo do apito dourado. Eu lembro-me bem. Foi, de facto, uma mancha para o país. E como diz o atual presidente da Liga, e bem, o Dr. Pedro Proença, que foi um árbitro de grande nível, ele dizia: a minha geração fica com a mancha do apito dourado e vai ser uma mancha que vai ser difícil de apagar. Será que as pessoas já se esqueceram? Oh, Marta, será que as pessoas querem voltar a esse tempo? O tempo, como dizia aqui o nosso telespectador, creio que o Celso Fernandes, que se ligava para o Presidente do Conselho de Arbitragem a pedir árbitros para os jogos. O Presidente do Futebol Clube do Porto tinha esta prática, jogos da Supertaça, jogos da Taça de Portugal, fosse um jogo de uma eliminatória difícil ou fácil. As nomeações eram feitas à la carte, a pedido, mas não eram só para os jogos do Porto, também para os jogos dos adversários do Benfica e do Sporting. As pessoas já se esqueceram que houve jogos do Benfica e do Sporting que foram investigados porque houve suspeição da atuação das equipas de arbitragens e pessoas que foram árbitros que foram manipulados, árbitros que foram condicionados e árbitros a quem se pediu para prejudicar um clube em prol de outro. As pessoas já se esqueceram disso tudo. Não nos podemos esquecer, Marta. E o problema é este, é a memória. Nós não podemos ter falta de memória. E garanto que me indigna, para já indigna quando envolvem alguém numa coisa que não fez e quando tentam provar um crime que não foi cometido. Mas a mim indigna-me é que algumas pessoas continuam a andar por aí como se nada fosse, continuam a ser apresentados como um modelo e como um exemplo. Vejo um trabalho publicado por estes dias em relação a este reinado do Presidente do Futebol Clube do Porto, em que nós sabemos que muitos dos títulos que o Porto conquistou foram conquistados de forma ilícita, como é evidente. Nós sabemos perfeitamente que ali chegava ao Natal, o campeonato estava resolvido e o Porto podia preparar a competição europeia à vontade, como aconteceu no celebrando 2003-2004. Tem alguma dúvida? É verdade que no dia 18 de Abril, quando o Porto vai jogar a Aveiro, o Porto consegue mudar praticamente a equipa toda, só jogam 2 jogadores titulares, porque tinha 2 ou 3 dias a seguir um jogo decisivo da meia-final com o Deportivo da Corunha, mas antes disso, 2 dias antes disso, teve em casa do Presidente do Futebol Clube do Porto o árbitro do jogo para garantir que o Porto não iria perder o jogo, porque o Porto ainda estava ali a competir com o Sporting para a luta do campeonato. Contrariamente ao que é dito, que o Porto já era campeão, é mais uma mentira. Não é verdade, o Porto ainda não era campeão. É verdade que havia, creio que, 5 pontos de distância, mas a verdade é que com esse jogo controlado, essa forma de atuar permitiu ao Porto rodar a equipa, poupar o plantel todo, teve uma eliminatória com o Deportivo da Corunha e acabou por passar, acabou por ter um resultado positivo e que lhe deu acesso à final. Oh, Marta, eu lembro-me bem como é que o Porto chegou à final da Liga dos Campeões de 2003-2004. Eu lembro-me bem o que se passou nos oitavos de final. As pessoas já se esqueceram como é que o Porto eliminou o Man United, em que o Man United marca um golo legal e um golo que é mal anulado. As pessoas têm, de facto, um problema de memória e acham que vale tudo. Oh, Marta, nunca se interrogou, eu sei que já se interrogou, porquê é que o Porto está contra o vídeo-árbitro? Porquê é que o Porto não quer a verdade desportiva? Porquê é que o seu presidente se atirou ao vídeo-árbitro? Nós percebemos. O Benfica
tem sido muito prejudicado com e sem vídeo-árbitro, mas são erros de arbitragem, Marta, isso faz parte do jogo. Nós não podemos passar a vida aqui com uma política de suspeição, uma política em que pomos tudo em causa e que achamos que os árbitros são venais, que os árbitros estão à venda, que os árbitros são incompetentes e que se vendem, como se costuma dizer pela expressão, por um prato de lentilhas. E é esta mensagem que Porto e Sporting e Porto à vez, porque como sabe eles estão organizados, tentam passar para o futebol português. E o problema de facto é que não há quem ponha mão nisto. Porque os regulamentos estão aí, as punições estão aí, nós conhecemos algumas punições, mas nós interrogamos. Mas será que isto vai continuar desta forma? Será que estes senhores que dizem que estão pela pacificação e que propõem medidas, alguns deles até têm o tupete de se deslocar à Assembleia da República com propostas debaixo do braço, dizendo que querem regenerar o futebol português, e nós descobrimos que o que eles querem é ganhar títulos na Secretaria, querem ganhar campeonatos que nunca ganharam, querem mudar a verdade dos factos. Já não estou a falar naquele clube, descobriu uns anos mais tarde que afinal tinha sido fundado mais cedo. Nem sequer vou abrir esse capítulo. Mas será que as pessoas andam todas a dormir? Será que as pessoas ainda não perceberam que esta política do vale tudo tem que terminar? Marta, creio que ontem, eu não vi o programa, mas creio que ontem tivemos o culminar com o senhor diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto a pedir a cabeça do Estado do Desporto. Portanto, vejam onde chega a desfaçatez. Vejam onde chega, de facto. Quer dizer, ninguém para esta gente. Quer dizer, eles acham que tudo é permitido e que tudo é possível fazer. Felizmente que existem alguns meios de travar isto e que existe também a denúncia e que existe também a clarividência. Marta, eu não estou a dizer com isto tudo, nem estou aqui a tentar, com esta conversa toda, peço desculpa por me ter esticado já na conversa, eu não estou a dizer que no Benfica está tudo bem, não estou a dizer nada disso. O que eu estou a dizer é que se nós nos unirmos, se nós não acreditarmos em nós próprios, se nós não tivermos esta capacidade de nos mantermos todos a remar para o mesmo lado, Marta, sabendo que nós cada um tem a nossa opinião, eu acho que deve jogar o A, o Hélio acha que deve jogar o B, a Marta se calhar acha que deve jogar o C, mas independentemente de tudo isso, isso é uma opinião nossa. Agora, nós temos é que acreditar nas pessoas, Marta, que nos trouxeram outra vez ao caminho dos êxitos. E volto a dizer, desde 2003, desde novembro de 2003, quando o Presidente Luís Filipe Vieira chegou à presidência do Benfica, o Benfica tem vindo a recuperar. Marta, são já 20 títulos que foram conquistados. E esses 20 títulos foram conquistados com muito sacrifício, com muita dedicação, com muito trabalho, com muita organização e, sobretudo, com uma palavra que é uma palavra-chave no Benfica: profissionalismo. E é esse profissionalismo que muita gente não consegue aceitar e não consegue entender. Marta, e se calhar nós em breve, não estou a falar agora no mercado de janeiro, nós se calhar muito em breve vamos perceber porque é que o Benfica está de facto. Uma vez o Presidente disse que estava 10 anos à frente. Eu acho que o Presidente se equivocou. Eu acho que o Benfica está 20 anos à frente dos nossos adversários. Nós em breve vamos perceber.